Então, bom dia mais uma vez. A graça e a paz seja com toda a Assembleia e que nós possamos crescer juntos à medida que vamos lendo as Escrituras e refletindo sobre aquilo que Deus quer dizer-nos hoje, para hoje. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos sossegar o nosso coração, Senhor, e queremos preparar a nossa mente para receber a Tua Palavra. Queremos estar em sintonia, Senhor, com a Tua Palavra, humildes e na esperança, Senhor, que o Teu Espírito nos toque, nos dê discernimento, nos dê entendimento da Tua Palavra, para que nós possamos ser firmes e fiéis à Tua vontade. Queremos conhecer-te mais, Senhor. Queremos render-nos à Tua voz, queremos render-nos à Tua Palavra. Queremos render-nos ao Teu poder. Não queremos fazer resistência, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu toques o nosso coração, renoves a nossa mente, a nossa forma de pensar, para que nós Te possamos dar glória e sermos obedientes, Senhor, em todo o tempo, para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço aos irmãos que possam abrir comigo a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. E hoje o nosso texto está entre o versículo 24 e o 34. E nós estamos numa série de pregações em que nós estamos a falar sobre o Evangelho do Reino. E estamos na quarta partilha. E esta quarta partilha, eu retirei o princípio que está aqui nesta escritura, neste texto, em Mateus 6, no versículo 24 até ao 34, e na verdade eu quero mostrar aqui a providência, que é um dos princípios do Reino de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus anuncia este princípio, a providência de Deus. Então nós temos que reconhecer e descansar na providência de Deus. E apesar de ser apenas um título, é um grande desafio para as nossas vidas hoje, porque ela toca bem fundo nas nossas iniciativas do dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas capacidades e na nossa real dependência, porque a nossa vida declara a Deus numa oração constante se nós acreditamos que dependemos de Deus ou das nossas capacidades. Então, através destas escrituras, que nós possamos reconhecer e descansar na providência de Deus, porque Ele não é só um texto, Ele tem aqui um princípio do reino de Deus pregado e anunciado, e nós queremos vivê-lo. Amém? Então vamos ler. Mateus 6, 24 a 34 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Já agora peço que possam desligar os telemóveis, está bom? Desliguem os telemóveis, porque de alguma forma isso distrai-nos e é importante que nós não percamos aqui o fio à meada. Lembrar só apenas que na nossa partilha que nós temos vindo a fazer, as nossas partilhas, que nós já vamos na quarta, na primeira partilha da série do Evangelho do Reino, eu preguei sobre o arrependimento. E mostrei a necessidade, ou seja, que o arrependimento é o requisito básico para a salvação. Sem arrependimento não há lugar para a salvação. Na segunda partilha nós abordámos o perdão dos pecados. E Jesus mostrou o poder de perdão dos pecados. Ele afirmou que Ele tem o poder para perdoar pecados. Na terceira partilha nós vimos e falámos sobre o valor do discipulado. E Jesus, ao falar sobre segui-lo, falou da condição de quem o segue. Qual é esta condição? Neste discipulado tem de haver negação, tem de haver a consciência de que ao seguir Jesus nós vamos encontrar dificuldades. Em primeiro lugar, porque a luta da nossa carne contra aquilo que o Senhor vivificou em nós, que é o nosso espírito. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. E nós temos de ter a noção completa de que ao seguir Jesus, nós vamos entrar numa batalha constante entre a luta da carne e do espírito. E ao segui-lo nós estamos a dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. E por isso a negação. E nesta quarta partilha então nós iremos falar sobre a necessidade de reconhecermos e estarmos capacitados no descanso, na paz, na tranquilidade da providência que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, deixem-me dizer o seguinte e arrancar com a noção de clara que nós não vamos falar da providência de Deus e abrir aqui algum espaço para a ociosidade. Ou seja, se Deus provê, então eu não vou fazer nada. Não há lugar para a ociosidade na vida do crente. Ok? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, diz o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não trabalhar ou não quer trabalhar, também não coma. Em 1 Timóteo 5,18 diz: pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se por um lado a Bíblia ensina de que não podemos ser ociosos, também por outro lado, ela ensina que ninguém deve ser privado do resultado do seu esforço, do seu trabalho. Não há lugar para a ociosidade na vida do crente, e então partimos com esta certeza de que Jesus não está a apelar a que as pessoas podem ficar de papo para o ar porque o maná vai começar a cair do céu. Este não é o apelo de Jesus, este não é o ensino de Jesus, não é sobre isto que nós vamos começar a falar. Aqui o princípio e a base de todo o argumento tem a ver com o senhorio de Cristo. E não tem a ver com a nossa capacidade de multiplicação. E no nosso dia a dia nós vamos mostrando ao Senhor se nós estamos na sua dependência, debaixo do seu senhorio, ou se nós dependemos das nossas capacidades naturais e se nós acreditamos que aquilo que temos é dado pela capacidade que nós temos em multiplicar. Então a base do argumento apresenta-se de forma inequívoca. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Esta é a base de todo o argumento da providência de Cristo. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A razão pela qual escolhi o termo providência de Deus e não a soberania de Deus, uma vez que a base do argumento é o senhorio de Cristo, é porque eu encontro uma distinção entre estas duas ideias, entre estas duas qualidades de Deus, entre estas duas características de Deus, na soberania de Deus e na providência de Deus. Porque a soberania de Deus mostra-nos que Deus tem o poder e o direito de fazer o que quer, quando quer, com quem quer. Já a providência mostra que na sua soberania Ele tem
ele tem o ato intencional de cuidar da sua criação. Então, se por um lado ele tem o poder e o direito de fazer o que quer, quando quer, com quem quer, ele também tem na sua providência, ele mostra-nos na sua providência que ele tem um ato intencional em cuidado com a sua criação. E em especial com os seus filhos. Não é possível ter Jesus como Senhor e termos como grande objetivo de vida ser rico. Não há espaço para isto. Não dá para nós conseguirmos conciliar as duas coisas. Jesus diz de uma forma muito simples a fechar este assunto: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é inequívoco, não há aqui uma espécie de deixa-me eu ver qual é a estratégia de conseguir dedicar-me a ser rico e ao mesmo tempo ter o Senhor como meu provedor. Porque na realidade a providência de Deus está na base do seu senhorio. Esta providência que Jesus está a dizer está determinada para quem tem Jesus como Senhor. E nós podíamos argumentar, espera aí, houve servos de Deus ricos, bem abastados. E eu vou dizer que sim, houve e provavelmente sempre haverá. Mas eu posso explicar isto desta maneira. O grande objetivo das suas vidas não era multiplicar a sua riqueza, era servir ao Deus Altíssimo. Veja o exemplo de Abraão. Ele era um homem muito abastado, abençoado por Deus. E o seu sobrinho Ló estava com ele. E de tal forma eles eram abençoados que houve uma disputa entre os seus pastores. Porque já não havia na cabeça deles maneira deles expandirem e multiplicarem mais, estando os dois no mesmo lugar, estando unidos. E a disputa foi tão grande que Abraão virou-se para o seu sobrinho Ló e disse: olha para a tua volta e escolhe o lugar para onde tu queres ir. Sabe que isto não era normal nos tempos dali. Na cultura, ainda hoje não é. Nós devemos dar a primazia a quem está aqui há mais tempo. Nós damos o lugar a quem tem mais necessidade. Nós entendemos isto nesta nossa cultura e na altura não era diferente. Quem tinha o direito de escolher era quem era, na realidade, a pessoa que no fundo geria todas as outras coisas. Não havia equívoco nisto. Abraão era o chefe da família. E ele deu a primazia de escolha ao seu sobrinho Ló. E Ló olhou. E o que é que ele escolheu? A melhor ou a menor parte? Aquilo que ele achou inferior ou superior? Aquilo que ele achou superior. E Abraão, na boa. Então vai. Escolheste, segue. Eu sigo o meu caminho. E logo após isto, Deus abençoou de tal forma, porque lhe disse: olha, Abraão, olha para o norte, agora olha para o sul, agora olha para o oriente, agora olha para o ocidente. Toda esta terra eu te dou. Tudo isto te pertence. E de tal forma foi esta bênção, porque Abraão queria servir o Senhor. E o autor de Hebreus faz um resumo da ambição de Abraão nesta terra, quando diz, em Hebreus 11, 9 e 10. Diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Ouça só esta ideia de ele peregrinou na sua própria terra. Nós não nos chamamos peregrinos na nossa casa, nem na nossa empresa, porque achamos que aquilo é nosso. Já Abraão, na sua grande vastidão de bênção e de promessa e de terra e de uma empresa enorme, ele sabia que ele era peregrino. Aquilo pertencia ao Senhor. E sabem mais? Diz assim nas Escrituras. Porquê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O Abraão tinha como sumo objetivo principal, servir ao Deus Altíssimo. E claro, ele beneficiava de todas as bênçãos e gozava delas de uma forma simpática e agradável aos olhos do Senhor, porque ele não tinha o seu coração naquelas riquezas. E nós podemos ver agora aqui no nosso texto de hoje, do Evangelho de Mateus, e verificamos por 3 vezes Jesus a ordenar o que não devemos fazer. E mais, não é só não devemos. O crente não
pode fazer. Versículo 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 31 diz novamente: portanto, não vos inquieteis. Sabe que no grego a palavra é a mesma. Tem a ver com a ansiosidade, a preocupação extrema, a inquietação que nos faz perturbados. E no versículo 34 diz novamente: portanto, não vos inquieteis. Nós temos 3 ordens negativas da parte de Jesus. O crente não pode e não pode. O quê? Andar ansioso com as coisas que dizem respeito a esta vida. É uma ordem. E esta parece ser uma missão impossível num mundo tão materialista como o nosso. Mas mesmo apesar de ter passado mais de 2000 anos depois deste desafio, porque este sermão encontra-se, ou seja, este ensino encontra-se no grande sermão do monte, sermão da montanha. Quando Jesus abre a boca e começa a falar sobre os princípios de base do reino de Deus, que está chegado. Isto insere-se nos sermões mais importantes de Jesus. É um ensino que nós não podemos fazer dele uma opção. Isto eu posso, isto eu não posso, isto eu quero, isto eu não quero. Quem pertence ao reino de Deus e quem vive pelo Evangelho do Reino, quem foi resgatado pelo Evangelho do Reino, tem que viver sobre estes princípios. E na realidade, mesmo apesar de ter passado mais de 2000 anos, este desafio continua a ser o mesmo. E a razão de ser assim é porque a dificuldade nunca irá estar na condição económica mundial. Sabe onde é que está a dificuldade? Na condição do ser caído e do mundo caído em que nós vivemos. Então, na realidade, o desafio continua a ser o mesmo. As ordens continuam a ser as mesmas. Já passaram 2000 anos, nós hoje temos muita tecnologia à nossa volta. Nós temos uma série de dificuldades e série de facilidades e o desafio continua a ser o mesmo. Portanto, é importante nós vermos aquilo que o texto nos transmite, porque é muito mais do que à partida conseguimos ver. E eu quero dizer-vos o seguinte, é que nós temos aqui 3 princípios destas negativas. Eu não posso andar ansioso em primeiro lugar por causa do Pai. E nós vamos ver isso do versículo 26 ao 30. Eu não posso andar ansioso porque eu tenho que conhecer e descansar no cuidado que o Pai tem por mim. Em segundo lugar, a segunda razão que Jesus diz, não quero que vocês andem ansiosos e inquietos, é por causa da vossa fé com que vocês já vivem. A fé na providência, a fé no senhorio de Cristo, a fé no governo de quem Jesus é. E em terceiro lugar, por causa do futuro. Não andem ansiosos com o dia de amanhã, porque Jesus já tem um futuro reservado para nós. E façamos como Abraão, andemos aguardando a cidade que nos está prometida, guardada de Deus. Está guardada em Jesus. Então vamos lá trabalhar o cuidado do Pai, 26 a 30. E para explicar esta razão, Jesus fez 3 ilustrações. A primeira foi em relação à comida, a segunda em relação à saúde e a terceira relativa ao vestuário. E Jesus diz no versículo 25, não andeis ansiosos pela vida. Sabe o que é que isto quer dizer pela vida, pela psique, pelo vosso sopro, pela forma como vocês ainda têm a capacidade de respirar? Tem a ver com a nossa vida em termos completos, da nossa saúde, a nossa vida física. Aquilo que muitas vezes nós podemos colaborar, mas não conseguimos controlar. E vocês poderiam me dizer, oh, irmão, mas eu faço uma dieta rigorosa, eu tenho cuidado com a minha alimentação, eu tenho cuidado com os meus cuidados básicos, e eu tomo as minhas medicações, mas eu estou muito alerta, eu estou sempre aflito com o dia da manhã, porque eu não sei se me vai dar uma coisinha má. E o Senhor está a dizer, o crente não pode ter estas coisas. Por isso eu ter dito no início que parecia uma missão impossível, mas ela é possível.
A palavra ansioso aqui significa preocupar-se excessivamente, ou andar aflito constantemente, ofegante com alguma coisa. Em Lucas 10:41, Jesus faz referência a Marta com esta mesma palavra. Quando ele diz: Marta, Marta, tu estás com tantas ansiedades, tantos medos, tantas preocupações. Perdeste a oportunidade de estar aqui sossegado a ouvir a palavra do Senhor. Ao longo de todo este discurso que Jesus está a dar, não só aos discípulos, mas nós estamos a saber que é o Sermão do Monte, são multidões de gente. Cristo reprova aquela ansiedade excessiva com que as pessoas se atormentam, se perturbam, se bloqueiam, se destroem em relação à comida e à roupa, e ao mesmo tempo aplica um remédio para curar esta doença. Jesus não está a dizer com isto nós não podemos nos preocupar, ou seja, eu vou acabar com os vossos cuidados básicos. Vocês não precisam de pensar em mais nada. Não está a dizer isso. Nós continuamos a ter cuidados necessários. Quando ele proíbe que nós fiquemos ansiosos, isso não deve ser entendido literalmente como nós nunca mais pensarmos nessa situação. Como se ele pretende ou pretendesse tirar do seu povo todo o cuidado. Como se nós fôssemos assim uns descuidados que andássemos para aí. Sabemos que nascemos com a condição de ter alguns cuidados e nós temos que até nisso dar honra ao Senhor com a forma como nós nos apresentamos, com a forma como nós nos cuidamos. Mas nós não podemos deixar que esta condição nos domine, tome conta de quem nós somos, nos prive de olhar para o Senhor e para a sua providência e conseguir estar descansados. E agora que nós estamos em Cristo, fazemos parte do seu reino, devemos fazê-lo na graça e na moderação e na confiança de quem Jesus é. Se Ele é Senhor, realmente Senhor, então eu descanso, porque Ele vai me dar todas as coisas, porque eu procuro primeiro o seu reino e a sua justiça. Eu estou submisso à sua vontade, é isto que quer dizer. Eu ando sob a sua autoridade, por isso nada destas coisas básicas da vida me vão faltar. E agora mais uma coisa, não é um conselho. Estou a ver que vocês andam preocupados, deixem-me dar-vos um conselho. Não andem preocupados. Não é um conselho. É uma ordem. Aqui está a ser apontado por Jesus como um erro. É o cuidado imoderado, excessivo, em relação às coisas naturais da vida, tal como o respirar, o comer, o beber, o vestir. Não se trata de um conselho, mas é uma ordem que nós temos da parte de Jesus, se Ele é o nosso Senhor. E também não é um conselho, é uma chamada. Porque toda aquela multidão estava a ouvir pela primeira vez este desafio. E era muito natural as pessoas se preocuparem com o que iam comer amanhã. Porque eles não abriam o frigorífico como nós hoje e temos ali 4 refeições preparadas para o dia da semana toda. Nós não temos, eles não tinham uma despensa como nós temos que não tenho nada e temos aquilo cheio. Convidamos 2 pessoas, aparecem 3 e ficamos logo aflitos, porque eu não pensei em 3 pessoas e nós temos aquela casa cheia de comida. Eu estou a falar daquilo que nós vivemos no dia a dia. Alguém nos pede uma farinha porque está ali naquele momento, começamos logo a fazer contas à vida. Se isto vai continuar assim. Porque nós estamos preocupados com o dia da manhã. Agora imaginem aquela malta que não tinha frigorífico, não tinha despensa. Se queriam água, tinham que descer a uns quilómetros abaixo e ir ao poço daquela cidade, esperar pela sua vez. E Jesus está-lhes a dizer, vocês não podem andar mais ansiosos com o que devem comer, o que devem beber e o que vêm vestir. Eles não tinham guarda-vestidos como nós, que abrem e dizem assim, não tenho nada para vestir. Sabe o que é que isso quer dizer? Que nós temos demais. Porque se nós tivéssemos só uma roupa no guarda-vestidos, nós chegámos ao guarda-vestidos e ainda estávamos ensonados e de seguir já estávamos vestidos. Não tínhamos mais escolha nenhuma. E era assim que eles viviam, muitas daquela malta que estava a ouvir Jesus a dizer, não quero que vocês andem mais preocupados com o que têm que comer, com o que têm que beber e com o que têm que vestir. Esse sim é um grande desafio. Esse é um grande desafio, mas nós hoje olhamos para isto e dizemos, sabem o quê? A nossa consciência diz, eu estou com o armário cheio, tenho não sei quanto dinheiro no banco, tenho o cartão de crédito pronto para fazer. Ouçam, não é nada disso. Temos que olhar para aquilo que eles ouviram naquele tempo. Então não é um conselho, é uma chamada a andar na fé.
a viver pela fé. O que é isto, viver pela fé? É confiar no senhorio de Cristo. Não é um conselho também, é uma cura. Porque no versículo 26, Jesus dá-nos um remédio de confiarmos. Ele diz que nós podemos tomar sempre esta confiança. E sempre nos sentirmos afogados de preocupação pelas coisas básicas da vida, comer, beber, vestir. E nós agora, irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Passados 2000 anos, a Igreja de Cristo já não só tem estes três, tem muitos mais, já adicionou mais. Ao invés de ter permanecido sem estes três cuidados, nós fomos adicionando ao longo de épocas, gerações e centenas, séculos e milénios, neste caso 2. Nós foi adicionando. Hoje em dia, se Jesus tivesse que sentar aqui e dizer não quero que vocês andem ansiosos, ele tinha uma lista que não terminava. Não quero que vocês andem ansiosos, vão responder ao e-mail, vão responder àquela situação difícil que vocês têm na casa para resolver. Eu não quero que vocês andem ansiosos porque se vão fazer um like no vosso post do Facebook ou do Instagram. Eu não quero que vocês andem ansiosos por causa dos vossos amigos lá da escola. Ouçam, a lista era interminável. Jesus pregou na altura certa. Porque ele falou das coisas básicas que nos fazem andar. Não é um conselho, é uma cura. E na realidade é uma ordem, é uma chamada e é uma cura. E sabem uma coisa? Só quem está em Cristo é que consegue deixar de ter estas preocupações. Só quem está verdadeiramente em Cristo é que consegue deixar de ter estas preocupações. Porque elas estão baseadas na fé do poder de Deus. E quem não confia em Deus não consegue eliminar estas preocupações. A nossa desconfiança, irmãos, concorre contra esta paz. A vida está a correr tão depressa que isso leva-nos a procurar resolver as nossas vidas no dia a dia com a capacidade que nós temos. É certo ou errado? Estou a inventar? Quando nós já nos levantamos com alguma preocupação, nós nem tempo temos para dedicar aquele dia ao Senhor. Porque nós temos que despachar aquelas coisas. Nós queremos ver aquilo, fazer os checklists da semana toda e do dia todo. Mas sabem, cada vez que nós andamos a correr com estas coisas da vida, nós estamos a mostrar a Deus que nós estamos em desconfiança do seu senhorio. A desconfiança leva-nos a andar em corrida. E a corrida revela a nossa desconfiança em Deus. E a desconfiança concorre com esta paz que Deus determinou dar aos seus filhos se eles buscarem o seu senhorio em primeiro lugar e souberem descansar debaixo deste senhorio, deste governo, deste cuidado. E de consciente ou inconsciente, quanto mais nós nos dedicamos a resolver estas questões da vida à margem da providência de Deus, sem contarmos com esta providência, mais azáfama encontramos e adicionamos à nossa vida, mais estressados nós ficamos, até ao ponto de nós ficarmos praticamente derrotados. E esta decisão consciente ou inconsciente de desconfiarmos da providência de Deus traz-nos um peso que nós não conseguimos carregar. Leva-nos a um estado de preocupação constante e, digo-vos, hipnótico. Nós nem damos conta disso. E através desta chamada de atenção, Jesus diz o seguinte: observem as aves. Olhem para as aves. Na verdade, nós temos um testemunho vivo que Deus deixou constantemente para a sua criação dos seus filhos, que é a sua própria criação, que todos os dias nos dão um baile. Elas mostram, nós olhamos para a criação e eles mostram-nos como descansar no Criador. Por isso é que Jesus diz, olhem para as aves. Vêem-nas preocupadas, a correr de um lado para o outro com a pastinha. Eu levo a mulher e já ao supermercado porque só amanhã não tenho o que comer e assim. Vocês veem as aves preocupadas com alguma coisa desta vida? Não. Estão a curtir a cena, descansadas na providência do Senhor, do Criador, extraordinário. E este exercício de observarmos a criação de Deus permite-nos desenvolver a nossa confiança nele.
Há muitas pessoas que não sabem o porquê, mas dizem, eu quando vou para a natureza, eu consigo descansar do stress da cidade e tal, e não sei o quê. Ainda não entenderam que é por causa do testemunho. A recriação está a revelar-nos o testemunho do descanso que há na providência do Deus Altíssimo. Beneficiamos daquilo que nem conhecemos. Faz-me tão bem ir para ali para a natureza, ouvir os passarinhos, ver as coisas. O tempo parece que para. E sabem porquê? Porque o tempo para mesmo. Na realidade não é o tempo, é as nossas preocupações, é a nossa azáfama e o nosso stress causado pela desconfiança no senhorio de Cristo. E nós devemos tomar atenção a isto. Cada vez que nós estamos assim aceleradinhos. Em relação à comida, versículo 26, e em poucas palavras podemos dizer que naquela altura, na Palestina, na grande parte daquela população não tinha mais do que uma boa refeição num dia. Uma refeição num dia. Eles tomavam alguma coisa para conseguir trabalhar entre as 9 e as 12 da manhã, ou seja, meio-dia. Eles tomavam ali uma pequena refeição para conseguirem trabalhar com força e chegavam ao final do dia, ou seja, ao entardecer, por volta das 18, 19 horas, e eles então comiam uma bela refeição para restaurar as forças, para que no outro dia pudessem começar outra vez na labuta. Nós hoje estamos mais preocupados com a comida em termos de prazer do que de restaurar as forças. Eu estive a ver alguns dados. Nós hoje falamos muito da fome. Também já se fala da obesidade, sim. Mas não se conjuga os dois dados. Sabe qual é a percentagem da obesidade mundial? Mais de 20%. Quando se fala de obesidade, não é ter 3 refeições ao dia, é ter várias e em excesso. Ok? Sabe qual é a população mundial em termos de fome? Menos de 10%. Está resolvido. Quem sabe fazer contas consegue resolver essa questão. É bom nós olharmos para estes dados e percebermos isto. E aquilo que eles ouviram na altura de Jesus era muito mais pesado do que é para nós hoje. Porque eles não tinham acesso à comida como nós temos hoje. Como eu falei há pouco, nós abrimos o nosso frigorífico e dizemos, não temos nada. E ele está cheio. Mercearia cheia. E nós temos ainda assim que ir comprar mais uma coisa ao supermercado, mas saímos de lá com 20. É ou não é? Até já se ouve dizer, não vão às compras com fome. Porquê? Porque o dinheiro que nós temos é maior do que a fartura. Ou antes, a fartura é maior do que a necessidade. É ou não é? Então porquê é que nós andamos tão distraídos e tão desatentos e tão desconfiados da provisão do Senhor? E em relação à saúde, versículo 27, vimos o impacto mundial causado pela pandemia da Covid-19. Quem é que andou aflito? O mundo todo. Ouçam. O mundo todo parou de um momento para o outro por causa da Covid-19. Será que nós nos esquecemos desta providência do Senhor? Há um testemunho de uma igreja nos Estados Unidos que concorreu contra. Foi a Grace Community Church. Eles fecharam por ordem do Estado durante 1 mês, 2, e eles perceberam que estavam a errar diante de Deus. E abriram portas novamente. Aquele Estado pôs-lhes um processo e quiseram-lhes imputar mais de 5 milhões de dólares numa multa. Isso hoje já é um filme, porque toda a gente disse ao pastor daquela comunidade, o John MacArthur, que ele estava a entrar num processo muito difícil. E muito difícil, porque ele pregava contra o aborto, porque ele pregava contra a homossexualidade, porque ele pregava contra esta desconfiança, porque ele pregava contra tudo aquilo que o Estado onde ele está, eles promoviam. Inclusivamente o juiz, ele era homossexual. E disseram logo à partida, todos os advogados, tu vais perder. Mais vale a gente fechar a igreja. E ele disse, vocês não estão a entender onde é que eu quero chegar. Eu não estou dependente nem deste juiz, nem deste governador, nem de nada, nem de ninguém. Eu dependo de Deus. E chegou ao final de tudo e ele ganhou. Contra todas as expectativas. Sabem porquê?
Porque ele lembrou-se que a providência de Deus não está em causa, enquanto nós somos seus filhos e procuramos a sua justiça e o seu reino em primeiro lugar. Ele não disse às pessoas para deixarem de ter cuidados. Ele só disse às pessoas da mesma forma que nós temos os cuidados, vamos continuar a congregar. Em relação à saúde, será que eu desconfio da soberania de Deus ou da providência de Deus? E em relação ao vestuário? Eles tinham apenas, se calhar, 2 mudas de roupa para um ano inteiro. Nós temos 2 mudas de roupa para cada dia. Sabem, nós temos máquinas de lavar hoje em dia já com 10 quilos e 12 quilos e hoje em dia já podemos ir até um sítio onde tem até 20 quilos. Ou seja, nós juntarmos a roupa toda da nossa ala, do nosso condomínio todo e dizer assim, vamos lavar a roupa toda hoje. Eles não, eles tinham que ir ao ribeiro mais próximo, à água corrente, e eles começarem a esfregar as roupas que tinham. E Jesus estava a dizer, vocês têm tempo ter tempo para isso tudo, mas eu não quero que vocês andem dominados por essas questões. Então o impacto das palavras de Jesus foram tão profundas quando ele revelou às multidões que a partir daquele momento não é um conselho, é um dever, não poderiam mais andar exageradamente preocupados com o que haviam de comer, beber e vestir. Jesus, ao apresentar-lhes o reino, mostrou-lhes que existem outras prioridades que pertencem a esse reino. Nós não só devemos reconhecer o Pai, mas se dizemos que temos um Pai Celeste, devemos reconhecer o cuidado que Ele tem sobre os seus filhos e descansar nesse cuidado. A outra razão que Jesus mostrou foi a fé nessa providência. Ouçam, a fé não é só um veículo de petição, de pedido, de oração. É um veículo da parte de Deus para depois haver um retorno, que é o testemunho ousado de mostrarmos que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a fé é um produto do testemunho de Deus acerca de quem Ele é nos crentes e através dos crentes para os descrentes, para que eles sejam alcançados com o testemunho da fé. Portanto, o versículo 31 diz, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Esta é uma característica de quem não crê em Deus, de quem não tem fé no Pai. Esta é uma característica que agora vai fazer a divisão entre dois estilos de vida, duas formas de viver. Quem crê e quem descrê. Quem dá crédito à soberania e providência de Deus e quem descredibiliza por completo essa providência. E aquilo que vai fazer a diferença, quem vai revelar esta fé é a forma como nós vivemos. Os gentios, os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é que vão andar preocupados a partir de agora com o que devem comer, beber e vestir. E os crentes vão começar a descansar e a ser mais orientados na providência de Deus. Vão trabalhar igual aos outros, com a mesma força, com a mesma capacidade, com o mesmo empenho, mas não vão andar dominados por essas coisas. É a grande característica, a grande diferença. Porque essa reação, a de descrença, a da preocupação, é uma reação esperada do descrente no discurso de Jesus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas ele depois diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Se vocês já descansaram em Deus, não andem em preocupação com isso. Isso é o que os gentios, é a característica deles. Mas se vocês descansam em Deus, vocês sabem que o Senhor já sabe que vocês precisam dessas coisas. Então a reação esperada do crente é o quê? É parar de ficar ansioso. É simples. É não andar inquieto, perturbado, no dia a dia com aquilo que está a viver naquele dia e mais. Deus conhece as nossas necessidades, não só do dia de hoje,
mas do dia de amanhã. Ele diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O crente não pode viver na desconfiança de que Deus não sabe, que não pode e que não tem forma. E essa é uma coisa que Jesus está a dizer. Ouçam, os descrentes afirmam que Deus não se importa com vocês. Deus não sabe o que vocês têm como necessidades. E pior, Deus não tem recursos para vos ajudar. E aquilo que Jesus está a dizer é exatamente o contrário. O crente vive na confiança de que Deus... O que é que Deus tem? Ele importa-se connosco. Ele é nosso Pai. Ele importa-se connosco. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele tem os recursos que nós necessitamos. Esta é a grande diferença. E esta é uma questão de fé. Nós mostramos a Deus que somos seus servos, que nos submetemos a Ele pela questão da fé. E na realidade depois Ele mostra que o futuro pertence a Deus. E é aqui que nós devemos começar a entender que a preocupação é uma força tremenda na nossa vida. Ela pode deformar o nosso caráter. Ela pode roubar a nossa alegria. Ela pode ofuscar a nossa segurança, destruir a nossa paz. A insegurança pode atrapalhar os nossos relacionamentos. Você já se relacionou com alguém que está sempre inseguro? Chega a um ponto que nós já não conseguimos aturar a insegurança da pessoa. Já não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a insegurança da pessoa. Nós não temos paciência para aquela insegurança. E às tantas quase nos saímos dali, já não sei, também andava inseguro, já fui influenciado. É difícil, a insegurança nas pessoas provoca-lhes dificuldade nos relacionamentos. Estas preocupações constantes provocam-nos também ficar bloqueados em nós mesmos e não conseguirmos nos relacionar, ou as outras pessoas nem querem nos aturar no relacionamento. A falta de confiança na providência de Deus para esta vida e para a continuidade eterna vai deixar-nos temerosos, inseguros, ansiosos, sobrecarregados, estressados e, por fim, derrotados. E este é o tipo de resultado para quem não confia em Deus na sua vida presente e futura. Mas sabe o que é que Jesus ainda hoje diz? Está em Mateus 11, versículo 28. Diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, irmãos, é necessário que nós cheguemos a Jesus com esta confiança de que Ele tem poder, que Ele é Senhor, que nós nos dedicamos a Ele no seu governo. Não é só para comandar a nossa vida, mas que Ele também provê na nossa vida. Não é difícil para o crente se distrair e permitir que a preocupação tome conta da sua vida também. Nós sabemos que isto é uma parte daquilo que o mundo vive. E nós também estamos neste mundo. E se nós estivermos um pouco distraídos, nós somos atraídos para essa vivência, para essa espiral de preocupação. É muito fácil para o crente cair nesse lugar. Sabem porquê? Porque a maior parte deste mundo vive nessa correria e nessa preocupação. E Jesus claramente adverte que o crente não pode andar preocupado com as coisas básicas da vida. Em primeiro lugar, porque o Pai tem cuidado especial pelos seus filhos. A própria criação nos dá testemunho disso. E Jesus ainda diz: vocês não têm ainda mais valor do que as aves, do que as plantas, do que as flores, daquilo que vocês veem? Vosso Pai Celestial cuida de vocês. Não só o Pai Celestial cuida de nós, mas Ele também nos presenteia com a possibilidade de termos fé, confiança, segurança, porque é uma dádiva dEle. E nós sabemos que podemos viver isso no dia a dia. E não só influencia o dia de hoje, mas provoca-nos a viver o dia de amanhã com segurança. E no versículo 33 eu vejo Jesus a dar Ele deu 3 ordens negativas, não foi? Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E o argumento foi sempre o mesmo, pelas coisas necessárias da vida.
Mas ele mostrou 3 razões diferentes: o Pai, a fé e, na realidade, a segurança que nós temos em Cristo no nosso futuro. Mas ele deu-nos uma ordem positiva. Qual foi? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu já vos disse por 3 vezes que vocês não devem andar ocupados ou preocupados. E dei-vos as 3 razões: pelo Pai, pelo meio que Ele vos dá de fé e porque Ele já vos dá a segurança eterna. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E sabem, isto foi ecoa por todos os evangelhos e também pelas cartas de Paulo. E isto é exatamente a ordem que ouvimos Paulo pregar nas suas cartas às igrejas. Ouçam, o evangelho que Paulo recebeu veio do próprio Jesus Cristo. Então aquilo que Paulo está a pregar é aquilo que Jesus pregou e ecoou. E para que nós possamos ter entendimento de que aquilo não tinha nada a ver só apenas para um grupo específico naquela altura na Palestina, mas aquilo tem a ver com todos os que estão em Cristo Jesus. Ouçam o que está em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Onde? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E mais uma vez Paulo exorta e adverte o crente: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque, qual é a condição? Qual é o causa? Qual é a causa? Porque morrestes. Esta é a reflexão que nós temos que fazer hoje. Será que eu já morri para estas coisas mesmo? Eu já ressuscitei, como diz no início do versículo, com Cristo? Esta é a pergunta mais importante da nossa vida hoje. Porque nós não podemos estar debaixo do senhorio de Cristo se ainda não morremos para nós mesmos e não ressuscitamos com Ele para a vida eterna. E é impossível nós mantermos à procura ou conseguirmos manter-nos a pensar nas coisas que lá são de cima se nós não nascemos de novo ainda. Porque a carne não procura das coisas que são do Espírito. Procuram das coisas que são da carne, das coisas que são daqui da terra, as coisas terrenas, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nós procuramos pelo nosso desejo visual, pelo nosso desejo carnal. Mas aquele que está ressuscitado em Cristo nasceu de novo e o Espírito do Senhor em nós atrai-nos a agradar o Senhor e a buscar as coisas que são de cima. E aqueles que estão a buscar as coisas que estão de cima distraem-se nas coisas que estão de cima e não se preocupam com as coisas que são de baixo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, guardada, segura, juntamente com Cristo, em Deus. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir, e nós estamos mesmo a terminar. Eu queria que nós pudéssemos fazer esta reflexão, porque a grande pergunta que Jesus no fundo está a fazer hoje é se nós já entendemos que morremos para nós mesmos e ressuscitamos com Cristo. Porque esta é a única forma de viver a vida dentro deste registro, de não andarmos consumidos e preocupados excessivamente com aquilo que nós havemos das coisas básicas da vida. Eu não vou repetir, não é? Nós já temos isto. Mas esta é a reflexão que todos nós devemos fazer. Eu peço a todos que possamos ficar de pé. Nesta reflexão eu gostava que nós pudéssemos fazer isto. Enquanto estamos a cantar para o Senhor, a louvar o Senhor, nós olhamos para a nossa vida, façamos assim uma leve lembrança. Como é que eu tenho vivido nesta última semana? Quais são as preocupações? Quais são as coisas em que eu ocupei mais tempo? O que é que me abanou mais? Foram as coisas desta vida ou a alegria daquilo que eu vou viver lá e que eu já estou a viver aqui com Cristo foi superior? Pense nisto, neste momento. Porque nós estamos no momento em poder refletir sobre isto e dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a render a minha vida a Ti, o meu pensamento, a minha decisão, a minha escolha, a minha vida. Senhor, eu ando tão preocupado. Tu sabes que eu ando tão preocupado com as coisas lá de casa, ou lá da empresa, ou lá da escola. E isso está a tomar conta da minha cabeça. Eu não tenho tido tempo sequer de pensar nas coisas que Tu ganhaste para mim.
Não tenho pensado nos favores que eu tenho recebido de ti. Não tenho sequer agradecido pela minha vida. Não tenho sequer pensado na vida eterna que tu alcançaste para mim. Não tem vindo à minha mente. Porque eu estou tão preocupado com as coisas desta vida terrena. Nós devemos fazer este exercício agora neste momento, enquanto estamos a louvar ao Senhor, enquanto estamos a dedicar-nos em oração. E é possível nós não estarmos distraídos nisto. Mas também é possível nós decidirmos agora neste momento, eu vou passar este momento sem pensar nisso. Aqui a questão e a escolha é de si mesmo. É uma escolha individual e pessoal. Vamos louvar a Deus? Vamos refletir sobre isto? E à medida que nós conseguimos fazer isto, conseguimos também levantar a nossa oferta a Deus. Porque na realidade, deixem-me ser muito franco convosco. 99% das nossas preocupações hoje têm a ver com o dinheiro. 99% dos problemas do mundo têm a ver com o dinheiro. Não porque há escassez, mas porque a ganância é muito maior. Nunca ninguém está satisfeito com o que já tem, quer sempre mais. Mas isto não é um reflexo de Deus em nós. Esse não é o reflexo de Deus em nós. É o reflexo da influência do mundo caído, que está a lutar para conseguir o máximo que pode aqui nesta terra. Então, à medida que nós vamos fazendo este exercício de refletir sobre aquilo que tem dominado o nosso pensamento e a nossa vida, que nós possamos também ofertar ao Senhor daquilo que é a grande luta de todo o mundo, dinheiro. A forma como nós confiamos que Ele tem sustentado as nossas vidas é a forma também que nós temos de dizer, Senhor, eu tenho sido abastado, eu tenho tido o suficiente, e esta é uma prova da minha gratidão, da prova do teu sustento na minha vida, não me tem faltado nada. Quando nós damos assim, damos com alegria, nós estamos a refletir uma oração de Deus a dizer, eu acredito na tua provisão e eu estou grato pelo teu cuidado. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar a Deus.